Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Alves, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito aqui no canal, gostaria de convidar você a se inscrever. É muito importante também que você compartilhe esse vídeo, né? Acredito que é uma forma de edificar a sua vida aí. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, né? Tô até com o notebook aberto aqui, com a Bíblia aberta, sobre uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, mano, que tá lá em Atos 5:34. Se você tá vendo esse vídeo, tiver com a Bíblia por perto aí, ou se quiser conferir depois também, é uma passagem que eu acho muito interessante, então vou procurar estar fazendo vídeos aqui, compartilhando palavras, mensagens que acredito que vai edificar muito a sua vida. Essa passagem é baseada lá no livro de Atos, né, como eu falei, a partir do capítulo 5, onde os discípulos ali, né, logo depois que foi enviado o Espírito Santo, né, Jesus ele prometeu o Consolador e eles foram batizados, selados com o Espírito Santo e consequentemente ali depois é, aconteceu muitos milagres através da vida dos apóstolos, né? Eles já expulsavam demônios, curavam pessoas através do nome, do poder do nome de Jesus. E isso, claro, chamou muita atenção, principalmente dos fariseus ali, né? Na época, trouxe um alvoroço na cidade, pessoas foram confrontadas, né? Essas pessoas religiosas se sentiram confrontadas por tamanho poder do evangelho. E o interessante nessa passagem é que um homem chamado Gamaliel, né? Ele era um fariseu e os discípulos, os apóstolos, eles foram presos, né, por estarem fazendo sinais, maravilhas. Eles foram levados à prisão, né? E aí, quando eles foram levados à prisão, a partir do versículo 34 do capítulo 5, esse homem, esse fariseu chamado Gamaliel, ele oferece ali uma proposta, ele faz uma proposta diante do sinédrio ali. E qual é essa proposta que ele faz? É muito interessante. Antes de fazer qualquer coisa àqueles homens, ele fala assim diante do sinédrio. Ele dá o exemplo que várias pessoas, existiram várias religiões, como ele dá o exemplo aqui de Teudas, ele dá alguns exemplos, depois se você puder abrir na sua casa, eu vou resumir aqui para você entender essa passagem que eu acho tão interessante. Ele começa a dar exemplos de pessoas que vieram antes de Jesus com seitas, também fazendo algum tipo de sinal e algo do tipo, mas quando essas pessoas morreram, aquela seita ou aquilo que aquelas pessoas pregavam morreram junto com elas, porque as pessoas se dispersaram. Então Gamaliel faz essa proposta ao Sinédrio, ele fala, esses homens que a gente prendeu, esses apóstolos que já tinham, né, ocorrido a morte e ressurreição de Jesus, se essa mensagem realmente for de Deus, a gente não vai conseguir impedir eles. Ele fala isso. Mas se vem de homens, vai acontecer igual o que aconteceu com as pessoas que vieram anteriormente. Aconteceu sinais, maravilhas, prodígios, mas quando essas pessoas morreram, as pessoas se dispersaram e essas seitas, essas coisas que essas pessoas faziam, sumiram também junto com elas. E ele faz essa proposta diante do Sinédrio. E é interessante que ele fala, cara, mas se isso aí vem de Deus, não vai ter como a gente impedir esse mover, esse agir, o que eles têm feito. E aí, sempre quando eu leio essa passagem, eu dou risada assim, porque, mano, você vê, e eles falaram isso, e antes de liberar os apóstolos ali da prisão que eles tinham, né? O Sinédrio aceita, né, essa proposta que Gamaliel faz, e antes deles liberar os discípulos, eles ainda açoitam os discípulos, eles batem nos discípulos antes de liberar eles. Então, cara, isso que Gamaliel falou e serviu, você vê, né? Jesus morreu e ressuscitou, e o que eu queria deixar é que esse evangelho chegou até nós, não foi igual seitas passadas, coisas que eles fizeram anteriormente, que quando aquele mensageiro morreu, e nenhum deles morreu e ressuscitou, somente Jesus, mano. E esse evangelho chegou até nós, essa boa notícia chegou até nós, que nós temos um Salvador, Jesus Cristo, e ele ainda vive, mano. Então, e baseado nessa passagem também, eu costumo dizer que
Eu gosto muito da frase que eu não sei quem falou ela, mas diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais você mata cristãos, é como se fosse uma semente que dá muitos frutos, mais cristãos surgem. Então, graças a Deus, graças a Jesus, ao mérito de Jesus, o evangelho chegou até nós. E, cara, eu amo essa passagem porque ele fala: se de fato essa mensagem vem de Deus, nós não vamos conseguir impedir eles, e como de fato não conseguiram. Então, se você tiver essa oportunidade, leia essa passagem, tá lá em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 34. Beleza? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Fique na paz de Jesus. Valeu, tamo junto. É nóis.